Boa tarde, presidente. Através do presidente, vereador Marcos da Rosa, cumprimento todos os colegas vereadores, cumprimento também toda a comunidade presente aqui nessa Casa Legislativa e cumprimento toda a comunidade que também nos assiste nos canais de comunicação da Câmara Municipal de Vereadores. Bem, primeiramente quero agradecer em especial ao vereador Gilson pelos 2 minutos aqui, generosamente concedidos para a fala de hoje. Eu quero dividir minha fala em duas temáticas. A primeira temática, durante a campanha eleitoral, eu havia me comprometido em tentar avançar no seguinte sentido, trazendo que Blumenau é uma cidade que, se de um lado a gente tem uma cidade rica, com números que muito nos orgulham, e a gente, né, gosta de ressaltar os nossos padrões financeiros, os altos índices que a gente tem, principalmente no comparativo com o Brasil, por outro lado, a gente tem uma cidade invisível dentro da nossa cidade, que precisa ser exposta e que precisa ser dialogada por essa Casa Legislativa. E dentro desse sentido, nós tivemos um estudo muito interessante em 2010, um estudo da jornalista Magali Moser, que eu me baseei, e que lá colocam 47 áreas que estão abaixo de padrões de desenvolvimento humano, e eu assumi esse compromisso durante a campanha da gente estar fazendo essas visitas e conhecendo melhor essa realidade para que dela, né, a gente possa conseguir trazer para cá, para essa Casa Legislativa, algumas indicações, comunicar ao poder público e cobrar avanços nesse sentido. Áreas que muitas vezes não possuem serviços públicos ou, quando possuem, são serviços públicos muito precários. Semana passada, a imprensa ressaltou aqui de uma forma carinhosa a minha fala nessa tribuna, dizendo, enaltecendo o fato de ser uma voz progressista nessa casa, que é o meu papel, mas perguntando se a ideia que eu tinha falado de que procuraria trabalhar em consenso, né, com outros vereadores, se isso seria possível, de fato, a gente superar os egos, as diferenças políticas e colocar a coletividade acima. E eu quero mostrar mais do que nunca que é possível. A gente já tinha programado essa visita e eu gostaria de pedir as imagens na tela, porque nesse sábado, eu e o vereador Gilson, professor Gilson, nós estivemos na comunidade, uma comunidade carente da nossa cidade, a comunidade do Morro do Arthur, que é uma comunidade no extremo sul de Blumenau, no Progresso. E nós nos deslocamos até lá para sentir as necessidades e as demandas e os problemas que aqueles moradores convivem diariamente. Pegamos o transporte público, caminhamos pelos 2 quilômetros, né, que tem uma dificuldade muito grande dos moradores, principalmente das mulheres, né, que reclamaram e que nos colocaram isso, né, vereador Gilson, de que se torna inseguro para que elas possam, nessa linha de ônibus, principalmente durante a semana, sem iluminação, estarem caminhando durante esse trecho de aproximadamente 2 quilômetros. Nós fomos nas casas, conversamos através de um questionário. Esse questionário tinha algumas perguntas sobre saúde, educação, sobre a questão também do transporte público, de lazer e de outros itens. Quero aqui fazer um registro e agradecer a minha equipe e a equipe do professor Gilson, que tiveram disponíveis aqui, os meus assessores Jean e Lica, os assessores Gabriel e Gabriela do professor Gilson, que tiveram com a gente nessa caminhada, e nós pudemos ter, sobretudo, uma grande experiência. A gente pôde conviver aí com vários problemas. Desse relatório que a gente realizou, nós, sábado, após meio-dia e meio, mais ou menos, que acabou essa nossa visita, eu e o vereador professor Gilson, nós nos reunimos e fizemos um relatório social, e desse relatório social surgiram algumas indicações que nós apresentamos já nessa casa. Indicações que solicitam coisas simples, mas que precisam ser atendidas com carinho pelo governo, como, por exemplo, a falta absoluta de opções de lazer que tem na comunidade. É preciso a gente estudar a possibilidade de levar alguns programas culturais via Fundação Cultural, a gente conseguir alguns programas esportivos, questões pequenas, como, por exemplo, uma quadra de futebol, que era a alegria das crianças, precisa de uma manutenção, e essa manutenção não está acontecendo. Ampliação dos horários de ônibus, melhorias na questão da coleta de lixo, na questão da água, possibilidade, por exemplo, de algumas moradoras que relataram que adorariam formar um clube de mães. Então, são situações que não são de tanta complexidade, que um pouquinho de sensibilidade, que vontade política, torna possível a execução dessas atividades. Vereador Alba, concedo uma parte. Vereador Bruno. Com a palavra em a parte, vereador Ricardo Alba.
Obrigado, vereador Bruno. Quero parabenizá-lo, juntamente com o professor Gilson, pela visita à comunidade. Existem várias comunidades carentes e, com certeza, merecem muito mais atenção do poder público municipal. Quanto aos parques, às praças, nós estávamos conversando, inclusive, e sugerimos ao Executivo Municipal que fortaleça as parcerias público-privadas. A exemplo do que vem ocorrendo em São Paulo com o prefeito João Dória. Inúmeros parques, inúmeras praças, logradouros públicos estão sendo revitalizados através da iniciativa privada. Por exemplo, o prefeito João Dória, em São Paulo, fez uma parceria público-privada com a empresa Nike para a revitalização de praças, de parques esportivos. Então, fica a sugestão ao Executivo Municipal para que atue em conjunto com a iniciativa privada no sentido de dar um novo vigor, um novo ânimo para a cidade. Obrigado. Perfeito, vereador Alba. Eu gostaria ainda, em relação à nossa visita na comunidade, destacar os elogios que tiveram para os profissionais, né, vereador Gilson, da Escola Básica Municipal Pedro II, e aqui eu cumprimento de forma muito carinhosa os diretores Adilson Bortolini e Lilian Schwab, e as coordenadoras Cleide de Lessa, Roseli da Silva e Ara de Cássia, que foram muito elogiadas pelo cuidado e pelo carinho que tem com aquela comunidade. Assim como os profissionais do posto de saúde, a coordenadora Lucimara Carne e a médica Cecília Andréa Acuna. O que foi mostrado lá, relatado pela comunidade, é que o atendimento básico está acontecendo de uma forma muito positiva. Mas quando há uma necessidade maior, uma necessidade ampliada de um exame específico, de uma situação, de um acompanhamento educacional também, peca muito esse serviço público. Então, a gente pede que tenha um olhar mais atencioso. Em relação ao segundo assunto que eu separei nessa tarde, é a defesa das parcerias público-privadas. Desde que eu cheguei nessa Câmara, algo que ficou muito claro para mim. O problema e a dificuldade não é a realização de uma obra. Não é o governo inaugurar um parque, não é o governo botar um novo ambiente público, mas é, sobretudo, a manutenção. O problema maior está na manutenção, no gasto mensal que tem para que você consiga preservar em condições. E o que a gente vê na cidade é uma reclamação muito grande da população em diversos espaços públicos das mais variadas áreas quanto a essa manutenção. Eu trouxe isso na minha campanha eleitoral e trago aqui a questão das parcerias público-privada. Vereador Ito, a parte concedido. Com a palavra em a parte, vereador Ito. Parabéns pelo seu pronunciamento com o sentido da manutenção. Realmente, vereador Bruno, hoje em Blumenau, a gente tem visto que diversos parques que foram instalados, ou até Academia Terceira Idade, infelizmente, a parte de manutenção, não sei se de repente a empresa ao qual vendeu deveria ter um período para fazer essa manutenção, ou algo parecido. Um exemplo, lá da Guilherme Anzi, o Ians conhece perfeitamente, o parque tem sido tirado cada semana um aparelho para tentar fazer manutenção e repor, e acaba não voltando e a população nos cobra nesse sentido. Então, o tema é muito importante, eu acho que temos que, assim que assumir o novo secretário de Serviços Urbanos, sentar com o secretário e achar uma solução. Porque não adianta nós instalarmos um aparelho, daqui a 6 meses, um ano, ele está danificado, ele está estragado e o povo vai estar nos cobrando. Então, é muito importante esse tema. Presidente, obrigado, vereador Ito. Presidente Marcos da Rosa, eu peço mais os 2 minutos aí dos apartes. Lhe concedo mais 1 minuto da presidência e mais 1 minuto pelo aparte. Obrigado. Bem, em relação a essas políticas público-privadas, é bom a gente salientar que me chamou muita atenção a primeira sessão da Câmara Municipal de Florianópolis, que veio um projeto do governo de regulamentação das políticas público-privadas. Aquilo me desafiou, e eu fui investigar e cheguei à realização que Blumenau tem uma lei municipal que prevê a questão das parcerias público-privadas desde 2003 e um decreto legislativo desde 2014. Então, a gente precisa destacar o trabalho dessa Câmara Municipal e até o trabalho conjunto com o próprio Executivo nesse sentido. Agora, nós precisamos unir esforços para que a gente possa tirar aquilo que está previsto no papel e colocar realmente em prática para melhorar a vida das pessoas. Eu gostaria de destacar nessa lei de política público-privada de 2013, aprovada nessa Casa Legislativa, o artigo 2º, que ele traz, digamos, o norte da legislação, que diz o seguinte: o programa de que trata essa lei tem como objetivo atribuir às pessoas físicas ou jurídicas a responsabilidade de promover melhorias e a manutenção das áreas enumeradas no artigo 1º, mediante a contrapartida da utilização temporária de espaços institucionais e de publicidade nestes locais, segundo padrões a serem fornecidos pelo município. Então, o que eu vejo, realizei inúmeras indicações na semana passada para que a gente fizesse um estudo mais detalhado do
do governo, para que a gente pudesse, nesses parques, nesses espaços públicos, pensarmos em formas como, por exemplo, anúncios publicitários que conseguiriam um recurso para a manutenção do parque, para não acontecer o que está acontecendo no Parque de Animais, aqui, Lúcia Severnani, que eu tive a honra de lutar muito tempo pela essa conquista comunitária, durante 8 anos sendo aí advogado voluntário durante todo esse processo, que a gente conseguiu a conquista, mas a questão de manutenção do parque tem um grande problema. O problema é pela falta de recursos, recursos de segurança. Então eu vejo que se nós conseguirmos fazer essa construção com a iniciativa privada, a gente vai conseguir um grande sucesso. Então, eu peço, sobretudo, e acho que pode ser estudado um setor específico de parcerias público-privadas dentro de uma secretaria governamental, de forma que isso possa trazer desenvolvimento econômico e a melhoria dos espaços públicos. Cumprimento todos e desejo mais uma vez que a espiritualidade sempre nos proteja e ilumine. Muito obrigado pela atenção de todos.